E Zé Carlos, a gente tem um quadro aqui chamado Nostalgia Bavi. Sempre que vem um convidado especial, um cara que participou da história, ou do Bahia ou do Vitória, a gente chama Nostalgia Bavi. E agora, os jogadores do Bahia, geralmente a gente está em parceria com a Nostalgia parceria, né? A gente já vai falar assim. Já virou parceiro. É quase um integrante do Zona. Então a gente só pode dar dinheiro, que a gente não tem também. Faz o Pix. Mas enfim, vamos chamar o Nostalgia Bavi aí, junto com o Nostalgia Tricolor. Vou soltar a vinhetinha do Nostalgia Bavi pra gente jogar na tela os lances mais que especiais que Paulinho trouxe pra gente aí. Perfeito. Nostalgia Bavi. E aproveitar um pouco do que Paulinho trouxe da história de Zé Carlos e também da Libertadores de 89, tá? Compartilha com geral aí, galera. Vai divulgar na live que vai ter imagens absurdas aí agora. Fala, galera do Zona, Paulinho aqui do Nostalgia Tricolor para mais um Nostalgia Bavi aqui no Zona Mista. E hoje a gente tem aí no estúdio um grande convidado, Zé Carlos Pé de Coelho, ídolo do Bahia e campeão brasileiro. Participou da última Libertadores que o Bahia fez parte, né, em 1989. Agora, claro, a gente está de volta à Libertadores. Então, nada melhor do que a gente lembrar hoje aqui no Nostalgia Bavi a última campanha do Bahia naquela Libertadores de 89, né? E claro, vamos relembrar também gols do Zé Carlos nessa competição. Ele marcou 2 vezes naquela Libertadores e foi importante para levar o Bahia às quartas de final. O Bahia acabou sendo eliminado pelo Internacional. Naquela época, Bahia e Internacional era um grande clássico, né? Tivemos a final do Campeonato Brasileiro, em que o Bahia venceu por 2-1 na ida na Fonte Nova e empatou 0-0 no Beira-Rio. E acabou conquistando o título. E logo depois, né, na mesma semana, na semana seguinte, tivemos a estreia do Bahia na Libertadores contra o mesmo Internacional no mesmo Beira-Rio. E o Bahia acabou vencendo por 2-1 e Zé Carlos marcou um gol naquela partida. Então a gente vai relembrar um pouquinho aqui da campanha do Bahia na Libertadores. Primeiramente, vamos falar um pouco do Zé Carlos, né? Que o Zé Carlos, como muitos daquele time de 88, foi revelado na base do Bahia. E mostra como naquela época a base do Bahia era muito forte, né? E o Zé Carlos subiu para o time de cima em 86, já fez parte daquele timaço, né, de 86. E, claro, foi fundamental na campanha do Brasileiro de 88, marcando 10 gols, foi o artilheiro do time naquele campeonato. Fez golaços como esse aqui contra o São Paulo. Vai descendo o Paulo Rodrigues. Zé Carlos. Ajeitou, Zé Carlos vai chutar pro gol! Gol! Bahia! Zé Carlos! Pois é, um golaço, tinha muita qualidade o Zé Carlos, pegava muito bem na bola. Um outro exemplo disso é o cruzamento fantástico que ele deu para Bobô no jogo de ida, né, da final contra o Internacional. Vamos relembrar aí aquela chapada linda do Zé Carlos que colocou para Bobô fazer o primeiro gol de cabeça em cima de Tafarel. Tenta outra finta, consegue. Agora sim, abriu para Zé Carlos. Bolão para Zé. Pode jogar no conflito, ajeita. Olha o toque, na medida, Bobô, lá dentro! Gol! E Bobô, sensacional! Muito bem, como todos sabem, o Bahia foi para o Beira-Rio depois desse jogo, acabou empatando em 0-0 e levantou a taça, então garantiu vaga para a Libertadores daquele mesmo ano, porque o Campeonato Brasileiro de 88 só foi terminar em fevereiro de 89. E a Libertadores, que não tinha nada a ver com essa confusão do calendário do futebol brasileiro, já começava na semana seguinte, né? O jogo foi no domingo, a final, e na terça ou na quarta-feira, não me lembro agora exatamente, o Bahia já estreava no mesmo Beira-Rio contra o Inter e venceu por 2-1. De virada, né? Saiu atrás do placar e Zé Carlos marcou um dos gols daquela partida. Vamos relembrar. Em uma semana foi o terceiro jogo entre baianos e colorados. Ao contrário das finais da Copa União, o público foi pequeno. Pouco mais de 13 mil torcedores foram ao estádio Beira-Rio. Mesmo sem 3 titulares, o Inter largou na frente com o gol do uruguaio Diego Aguirre. Sobrou para o gol! Última tocar na bola foi Diego Aguirre. Vibra muito a torcida no Beira-Rio. Vencendo por 1-0, o Inter começou a jogar para trás. O Bahia foi crescendo. Em apenas 20 minutos, virou o jogo para 2-1. Primeiro no golaço do Ponta Gil. Primeira gol!
Bateu para o fundo da rede. Depois, na cabeçada do meio. Do Bahia! Fico feliz porque eu vejo a minha equipe bem, campeã, entra na Libertadores, mesmo cansada, jogando com espírito de sacrifício. Muito bem, naquela fase de grupos da Libertadores de 89, o Bahia ficou no grupo com o Internacional e mais 2 times da Venezuela. Isso facilitava um pouco a logística, né? E para facilitar ainda mais, o Bahia jogaria 2 jogos seguidos na Venezuela após essa partida contra o Inter. Então, os 3 primeiros jogos da fase de grupos foram fora de casa, né? E o Bahia então venceu o Internacional por 2-1, depois empata com o Marítimo por 0-0 e depois contra o Deportivo Táchira por 1-1. E a gente não tem registros quase que nenhum dessas partidas, então eu queria que o Zé Carlos relembrasse como é que foram essas partidas, como é que foi viajar, né, para a Venezuela, para um outro país naquele momento, e como foram realmente essas partidas, porque realmente eu não encontrei nada, né, nem encontrei o gol que o Bahia marcou nesse empate por 1-1. Bom, aí, na volta, né, nos jogos de volta da fase de grupos, o Bahia, então, venceu o Internacional por 1-0, depois vence também o Marítimo por 3-2 e fecha contra o Deportivo Táchira vencendo por 4-1. Esses resultados fizeram com que o Bahia terminasse na primeira posição. E esse jogo do Deportivo, né, a goleada por 4-1, também teve gol do Zé Carlos. No terceiro gol, Zé Carlos entrou livre e só teve o trabalho de escolher o canto e fazer Bahia 3, Táchira 0. Com a classificação garantida, o Bahia então foi para as oitavas de final e enfrentou o Universitário do Peru. Acabou empatando no jogo de ida e no jogo da volta na Fonte Nova venceu por 2-1, garantindo a vaga, portanto, nas quartas de final. E aí a gente volta para o Beira-Rio, né, para jogar o primeiro jogo das quartas contra o Inter e finalmente perde para o Inter, né, porque até então a gente só tinha vencido as partidas desde o Campeonato Brasileiro. É claro, a gente perdeu o jogo para o Inter, mas a vantagem era totalmente reversível, né? Era apenas um gol, então o Bahia muito forte na Fonte Nova poderia sim tranquilamente reverter esse resultado. Só que a gente não estava contando, claro, com uma chuva absurda, né, que caiu em Salvador naquela noite do jogo de volta, então o gramado da Fonte Nova estava impraticável, né? Estava realmente assim encharcado. A gente vai ver aí na sequência os lances, como o primeiro tempo, principalmente a bola praticamente não rolava, e então o jogo terminou 0-0 e o Bahia acabou dando adeus à competição. Na Argentina se jogam em campos bem piores do que este. Com esta argumentação, o árbitro Arnaldo César Coelho não aceitou o pedido dos baianos para adiar a partida. E a bola rolou. Ou melhor, a bola boiou. Para o Internacional foi fácil. Era só dar chutões e fazer o tempo passar. Aos 36 minutos, o Ponteddu é expulso. Um minuto depois, outro cartão vermelho. Agora para Charles. Tudo igual. Bahia e Inter ficam apenas com 10 jogadores dentro d'água. Segundo tempo, as chuvas pararam e o campeão brasileiro pegou o lado melhor do campo. E as chances começaram a aparecer. Aos 8 minutos, a torcida do Bahia grita gol neste chute de Zé Carlos. Chuta a bola, bate na rede. Mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Atenções do Bahia vão por água abaixo. O jogo não sai do 0-0 e o Inter devolve ao Bahia, no estádio da Fonte Nova, o resultado que lhe tirou o título da Copa União. O Inter agora é o Brasil nas semifinais da Taça Libertadores da América. Tá aí, né? Deu pra gente ver que não tinha mesmo como jogar. O Arnaldo César Coelho falou que na Argentina os times jogavam em campos piores do que esse, mas sinceramente não tinham condições. Eu tenho certeza que o Zé Carlos e todos vocês aí do estúdio também concordam comigo. Mas é isso, galera. Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente tinha que se relembrar, né? A gente tinha que relembrar dessa campanha do Bahia na Libertadores de 1989 e a gente espera que o Bahia vá ainda mais longe, né, nesse ano, possa chegar, quem sabe, a uma semifinal, uma final. Enfim, tem muita coisa para rolar, tem ainda o jogo amanhã contra o The Strongest, não tem nada garantido, mas com certeza todas as vibrações positivas aí para o Bahia conseguir essa vaga na próxima fase e depois, claro, chegar à fase de grupos. Um grande abraço para a galera aí do Zona também, um grande abraço, Zé Carlos, ídolo da torcida tricolor. Eu espero que você tenha gostado aqui de relembrar também esses lances. Nossa. Boa. Boa noite. Demais.
Tem algumas coisas pra Zé falar aí, né? Primeiro, essa viagem pra Venezuela, né? Pra esses 2 jogos. Loucura, né? Como foi uma semana na Venezuela, né? E a Venezuela tava em guerra, né? A gente chegou... 89. O Inter chegou primeiro, pegou uma situação pior. Mas a gente enfrentou um caos, né? Na Venezuela. Logo na nossa chegada, um taxista tinha se enforcado na frente do hotel. A gente chegou... isso, cara? Um cara enforcado na árvore lá. Que é isso? Ele ficava dentro do hotel, via os tiros, as pessoas correndo por dentro do hotel, porque atrás do hotel tinha um morro, né? Então as pessoas passavam fugindo. A gente foi com batedouro para o estádio, sem ninguém no estádio para jogar. Zero, não tinha ninguém, só vendo tiroteio. Então é que eu sempre falo, né? Cada um no seu tempo tem um grau de dificuldade e a gente tem que enfrentar e tem que superar. Sim. E o Bahia é isso, não é por conta disso que a gente deixou de jogar e de buscar o resultado fora de casa, com toda a dificuldade. A gente teve um motorista também, não sei se foi nesse jogo, que a gente tinha que descer uma serra. Uhum. E aí precisava ver a Evaristo gritando: vai matar a gente, vai me matar. E o motorista rasgando. E o cara rasgando, para, todo mundo gritando dentro do ônibus, micro-ônibus, e o cara descendo e só via a rebanceira lá embaixo, rapaz. Pô, uma gritalhada danada, Evaristo. Evaristo é uma onda, velho. E aí chegou lá, no outro jogo também, a gente, contra o Tátira. Tinha um atacante, rapaz, dando uma canseira, e Nilmar que jogou esse jogo. Zagueirão Nilmar. E, um atacante forte, dando uma canseira nele. Aí Nilmar falou: deixa comigo que eu vou tirar. Nilmar é acostumado a jogar lá no Sul, jogar Libertadores também com o Grêmio. Sim. Deu uma joelhada no cóccix do cara, velho. O cara gemia, parecendo que tinha morrido. Meu Deus. Tirou o cara do campo, velho. Tirou o atacante do campo. Deixa comigo. Clima de Libertadores. Não, assim, a gente acompanhou muito Libertadores. Hoje tá maneiro jogar Libertadores, pô. Hoje é a teta jogar Libertadores. Jogar Libertadores, os caras pisavam sem bola, quebrou a perna de Luiz Carlos Vinck lá fora do Brasil. Acho que foi na Argentina. Quebrou a perna de Luiz. Os caras batiam demais. Hoje os argentinos não querem nem bater mais, pô. Os caras de fora hoje, eu me lembro, joguei um jogo aqui, aí foi brasileiro contra Diogo, aquele uruguaio. A chuteira, não, Diogo, um lateral, jogava com cabelão da seleção uruguaia. Ele jogava com uma trava de alumínio que era mais fino do que esse dedo meu. Ele pisou aqui na Fonte Nova, no meu joelho, que parecia que o ribio tinha entrado no osso. Fiquei não sei quanto tempo com essa dor no joelho, sem bola, no chão assim. Imagina. Ele veio e pisou, né? Hoje os caras não podem nem fazer, o cara passa a mão na bunda do outro, é suspenso, pô. A câmera pega aqui, ou se não pegar, o próprio torcedor pegar do arquibancada e mandar, o cara pega e tá escado. Eu não vou reclamar desse negócio de mão na bunda, não, que eu fui salvo de um rebaixamento. E a gente só teve expulsão no último jogo também por causa disso aí, por causa do VAR, né? É verdade. O cara quase amputou a perna de Gilberto. E o juiz não viu, e não dá nem pra recriminar o juiz, porque nem a gente viu lá. A gente viu, até eu que tava na TV também não percebi na hora que foi tão absurdo, só no replay. E aí, Barbaço? Cara, posso fazer as perguntas foram respondidas por Paulinho, do Nostalgia. Nenhuma. Ótima, pô, agradecer de coração, Paulinho. Trabalho excepcional. Mas não supriu. Extraordinário, mas não supriu. Primeiro, jogo de 88, semifinal contra o Fluminense. Você conta uma história que sua mulher quase faleceu nesse jogo. Sim. Porque quase morre asfixiada. Asfixiada. Tava muito cheia a Fonte Nova nesse jogo, né? E aí seu cunhado, que parece que salvou ela. Na verdade, morreu gente nesse morreu jogo. Gente, né? Morreu um senhor, né? Porque a torcida invadiu, acabou derrubando o portão e acabou um torcedor pisoteado. Acabou falecendo. E ela, na entrada ali, naquela confusão, meu quadro teve que se jogar por cima de todo mundo para conseguir tirar. Imagina, né? Uma semifinal, uma tragédia dessa, né? Mas a gente fica sentido também com o torcedor do Bahia. Não. Lá no jogo. Não sabia, pô. Não sabia, não. Mas é
Eu passei por isso há pouco tempo. Eu fui no jogo Bahia e Palmeiras. Eu fui até trabalhar na rádio. Sim. E eu entrei. Aí não sei se vocês se lembram que ficou aquele tumulto embaixo do placá, com cavalo, com não sei o quê. Eu era o primeiro do corredor pros policiais. E os caras, eu vou largar a porrada. E eu era o que tava na frente. O povo começou a empurrar. Empurra daqui, empurra dali. E os caras, vou bater. Imagina, o cara podia me quebrar todo ali na frente da... Bem, 110 mil dentro da Fonte Nova e 30 mil fora. Pelo que deu pra contar, né? Porque... Esse jogo, o Bahia tá se preocupando em botar telão dentro do campo, mas vai botar fora. Sim. Tem que botar fora. Porque 30 mil fica lá fora. Um jogo fácil, como esse aí. 30 mil fácil vai ficar lá fora. Rapaz, tem gente fazendo loucura por ingresso, pô. Eles falam que foram 110 mil. Tinha torcedor em cima lá do refletor. Do refletor, lá em cima. E na hora você pode pegar o gol. Fora o xaré. Na hora que sai o gol, a torcida tá toda atrás do gol. Atrás do gol, dentro do campo. Tá todo mundo lotado de gente. O gol de Gil, né? Na hora que sai o gol, tá todo mundo dentro do campo, que não tinha lugar. Você sentava, levantava, não sentava mais. Campeonato inglês. Campeonato inglês, década de 80. E a outra pergunta é sobre esse jogo do Sport. Eu vi relatos que foi caótico lá. Sim. Uma torcida soltando fogos no vestiário, uma loucura. Um clima meio de primeiro assim, foi muito impactante pra gente, o torcedor, né? Porque a torcida do Bahia tava atrás, assim, da subida do vestiário e os caras tava com um tubo, agredindo os torcedores do Bahia, encurralado e eles batendo. E assim, na hora que a gente tava lá embaixo, a gente foi orar para poder subir e o Sport entrou, soltou os fogos. Sim. Todo mundo parou, ficou olhando um pro outro, assim, parecia que ia derrubar tudo, né? Tremendo tudo, aquela coisa. Ficou impactado. Mas dentro do campo a gente mereceu até vencer mais do que no jogo aqui da Fonte Nova. Ronaldão brilhou esse jogo, né? Tomou um gol. Vários tinham um pouco de medo, né, de Ronaldo. Vários tinha. Seja bem-vindo para mais um corte do Zona Mista. Eu estou aqui direto da APV, parceiraço do Zona Mista, para poder trazer um recado importante para você. Só clicar no link da descrição que você tem 15% de desconto na taxa de adesão. APV desde 2006, protegendo seu veículo. Confira o corte.